Boa noite, pessoal, boa noite a todos. Vamos dar início a mais um estudo, pedindo a Jesus aí que possa nos abençoar nessa noite de terça, quarta-feira, que a gente possa sintonizar aí com as boas energias, com as boas vibrações, que a gente possa aí receber, a assistência e a ajuda da espiritualidade amiga. Vamos dar início aí a mais um estudo, Hoje nós vamos continuar com o nosso estudo do livro nos domingos, estou pensando no domingo, Os Mensageiros, A gente está estudando tantos livros que a gente está até confundindo, mas assim que é bom, Quanto mais a gente conseguir estudar, melhor. Então hoje a gente vai dar continuidade, no livro dos Mensageiros, do André Luiz, E a gente parou no capítulo 36, Vamos lembrar, só para contextualizar aí, que o André Luiz ele está junto, com alguns companheiros do plano espiritual, principalmente o Aniceto, para poder fazer trabalhos na crosta. Ele é o primeiro momento aqui que o André Luiz vem para o plano físico para trabalhar. Vamos lembrar que esse livro é logo após o livro Nosso Lar, e aqui nós vamos encontrar o André Luiz no início das suas atividades mais próximas do plano físico. O André Luiz, nesse momento, ele está na cidade do Rio de Janeiro, no plano físico, mais ou menos ali no meio da década, no finalzinho da década de 40, início da década de 50, e ele está numa casa de uma família, da família da nossa irmã Isabel, se eu não me engano o nome aqui, vamos pegar aqui, Então, eles estão na casa da Isabel, que é uma viúva, A casa dela serve também como um grupamento espírita, Bem interessante a gente lembrar disso, porque as casas espíritas, na sua maioria, começaram assim, em casas, e em ambientes familiares, e a gente vai percebendo, o conjunto aí da espiritualidade, que a maioria dos grupamentos das casas espíritas começa dessa forma, São famílias que abrem sua porta aí para as atividades da espiritualidade e que vão dar estrutura, aos trabalhos espirituais, Boa noite a quem vai chegando, Como eu falei, a gente está estudando a obra do André Luiz e hoje nós vamos para o capítulo 36 do livro Os Mensageiros, Vou fazer uma prece e a gente passa aí mais propriamente dito para o estudo do capítulo. A gente vai lendo e conversando sobre ele. Vamos levar o nosso pensamento a Jesus, agradecer ao mestre e amigo pela oportunidade recebida, que ele abençoe os nossos corações, o nosso lar, a nossa vida, e que possamos nos elevar através da prece, do trabalho, do esforço, da alegria e da esperança, rumo ao reino do amor. Dando, Senhor, a oportunidade de sermos úteis e nos ensine a movimentar as mãos no bem, em favor daqueles que precisam de nós mesmos. Esteja conosco, Senhor, hoje e em todos os momentos. Que assim seja. Graças a Deus. Então é isso, pessoal? Vamos dar início aqui, Vamos lembrar que no último estudo, a gente presenciou um culto do Evangelho no lar, na casa da família da nossa Isabel, Então ali a gente presencia um culto no lar, junto ali com a visão da espiritualidade, o André Luiz e toda a equipe desencarnada ali acompanhando. E aí um emissário de alta envergadura, um espírito chamado Fábio, ele se apresenta para poder orientar o culto, Ele influencia indiretamente a Isabel, e ela realiza ali uma preleção, durante o estudo ali, ele, vamos dizer assim, ele fala através dela, Na realidade é isso que acontece, Ele manifesta ali seu verbo iluminado, através da Dona Isabel. E agora nós vamos, continuar, com o capítulo Mães e Filhos, Então aqui nós vamos ver a espiritualidade observando essa relação, da mãe encarnada com seus filhos, lembrando ali que na casa deles ali existe toda uma equipe da espiritualidade, até porque ali também é uma casa espírita iniciante, tá? A casa deles tem um templo espírita ali sendo estruturado ali naquela época, Então vamos lá, olha só. Então o André Luiz começa o relato dele contando, sobre o que o Fábio está falando e o que a Isabel, como médium indireta ou direta, dependendo do ponto de vista, vai transmitindo. Aqui, ó.
No comentário evangélico, eu recolhi observações interessantes, tal como no caso de Ismária, quando lhe ouvíamos a melodia sublime, a interpretação de Fábio estava cheia de maravilhas espirituais que transcendiam a capacidade receptiva de Dona Isabel. A viúva de Isidoro parecia deter tão somente uma parte. Então o que estava acontecendo? Né? Começou o culto, eles fizeram o culto. E aí a Dona Isabel foi comentar para os filhos, né? Tá lá sentada ali com os filhos pequenos. E quando ela fecha, né, ela termina a leitura, o espírito começa a intuir, ela vai falando, né, ao mesmo tempo que os companheiros que estão no plano espiritual escutam a voz do Fábio, alguns deles, né, os que têm mais evolução, né, percebem a energia desse espírito superior, e aqueles que estão num nível mais baixo só percebem ela falando, a Isabel, a encarnada. Né? Então a Isabel fala para ela, para os filhos e para os encarnados num nível mais simples, e os espíritos mais equilibrados, mais, né, superiores, conseguem, né, de acordo cada um com o seu nível, perceber a presença dessa entidade que está falando à distância. Tá? E aí olha só, né? Desse modo, as crianças recebiam a lição de acordo com as possibilidades mediúnicas da palavra materna, ou seja, as crianças, né, os filhos da Dona Isabel, né, escutavam a explicação, né, dela, enquanto que nós outros se proporcionava o ensinamento com maravilhoso conteúdo de beleza. Né? Então, para as crianças ali, para os encarnados, ela que estava falando. Para os espíritos, era o Fábio, que estava lá intuindo ela à distância. Sempre solícito, o instrutor esclareceu. Não se admirem do fenômeno. Cada qual receberá a luz espiritual conforme a própria capacidade. Olha que interessante, né? Então, quando você está lá num movimento espiritual, você está fazendo um culto, você está na casa espírita, num momento de prece, de passe, cada pessoa que está naquele ambiente, ou cada pessoa que está participando do culto com a gente, vai receber energia espiritual, né, de acordo com a capacidade que tiver de absorver. Uns vão pegar de maneira superficial, outros, né, mais envelhecidos ou mais sábios, né, ou mais, né, atentos, né, porque aí também entra a questão do esforço, vão perceber e vão entender mais. Olha só, há muitos companheiros nossos aqui reunidos que registram o comentário do Fábio com mais dificuldade que as próprias crianças. Olha só, há muitos companheiros, né, ou seja, muitos espíritos que têm mais dificuldade de entender o que o Fábio falou que os meninos encarnados. Experimentam ainda grandes limitações. Né? Então, quando você faz o culto, né, normalmente aqueles espíritos que estão à nossa volta aqui, eles participam do culto com a gente. Fábio Aleto sentou-se em plano superior, ao passo que Isidoro se acomodava junto à da esposa, no impulso afetivo do pai que se aproxima, solícito para a conversação carinhosa com os filhos bem-amados. O marido dela desencarnado, ele se aproxima, né? E começam a conversar. Nesse instante, a pequena Marieta, que parecia haver atingido 7 anos, aproveitando o momento da palestra livre, perguntou à mãezinha em tom comovedor. Então, né, estão lá sentados, está terminando o culto, né? E aí o momento deles fazerem os comentários. Então a menininha, né, ela chama Marieta, ela pergunta para a mãe: Mamãe, se Jesus é tão bom, por que estamos comendo só uma vez por dia aqui em casa? Na casa de Dona Fausta, eles fazem 2 refeições, almoçam e jantam. Nelly me contou que no tempo do papai também fazíamos assim. Mas agora, por que será? Olha só, né? Então a menina pergunta para a mãe por que eles estão comendo uma vez por dia só. Né? Então a gente vai entender ali, né, que depois do desencarne, né, do companheiro dela, né, que está ali do lado, né, em espírito, eles começaram a passar dificuldade financeira. Né? Então eles só comiam uma vez por dia. Né? Isso pra gente é algo a se pensar. Né? A viúva esboçou um sorriso algo triste e falou: Ora, Marieta, você vive muito impressionada com essa questão. Não devemos, filhinha, subordinar todos os pensamentos às necessidades do estômago. Há quanto tempo estamos tomando nossa refeição diária e gozando boa saúde? Quanto benefício estaremos colhendo com esta frugalidade da alimentação, ou seja, com essa simplicidade, né? Então ela faz um comentário ali, né, para poder acalmar o ânimo da filhinha, né, que tá, na verdade, tá passando fome, né, gente? Eles estão passando fome, né? Mas a mãe, como é um espírito equilibrado, né, ela consegue tirar disso uma lição também, né? A gente está aprendendo a ser mais frugal, ou seja, né, ser mais simples, né, com esse momento.
Joaninha interveio, acrescentando, a outra filha: mamãe tem toda a razão. Tenho visto gente adoecer por abuso da mesa. Além disso, acentuou Dona Isabel confortada, vocês devem estar certos de que Jesus abençoa o pão e a água de todas as criaturas que sabem agradecer as dádivas divinas. É verdade que Isidoro partiu antes de nós, mas nunca nos faltou o necessário. Temos nossa casinha, nossa união espiritual, nossos bons amigos. Convençam-se de que o papai está trabalhando ainda por nós. Olha só, né? Nessa altura da palestra, dada a nossa comoção, Isidoro enxugou os olhos úmidos. O Isidoro é um marido desencarnado, ele está escutando aquela conversa. Olha só o equilíbrio dele, né? Ele está lá escutando aquela situação toda, né? E ele está lá desencarnado. Noemi, a caçula pequenina, falou em voz infantil: é mesmo verdade. Eu vi papai ajudando a segurar o bolo que Dona Cora nos trouxe domingo. Eu também vi, Noemi, disse Dona Isabel, de olhos vividamente brilhantes. Papai continuou auxiliando-nos. Olha só, né? Então a filhinha, né, a mais nova, ela também tinha uma mediunidade de vidência, né? As duas estavam vendo, né? Então a Dona Isabel e a filha viram, né, que quando a vizinha lá foi trazer um bolo para eles, né, talvez num ato de caridade ali para ajudar a família, né? O pai, né, e o marido estavam lá acompanhando espiritualmente, ajudando, né? E voltando-se para todos, acentuou: quando sabemos amar e esperar, meus filhos, não nos separamos dos entes queridos que morrem para a vida física. Tenhamos certeza na proteção de Jesus. Lembrando, gente, isso aqui está no capítulo 36 do livro Os Mensageiros, do André Luiz, né? E é a Marieta, que é a filha mais jovem, né, uma das filhas jovens também, parecendo agora absolutamente tranquila, concordou: quando a senhora fala, mamãe, eu sinto que tudo é verdade, que Jesus é bom. E se não tivéssemos a senhora? Tenho visto os pequenos mendigos abandonados. Talvez não comam coisa alguma. Talvez não tenham amigos como os nossos. Ah, como devemos ser agradecidos aos céus. Não. A viúva, que se confortava visivelmente ouvindo aquelas palavras, falou com profunda emoção: muito bem, minha filha. Nunca devemos reclamar e sim agradecer sempre. É possível, não saberia você compreender a situação se estivéssemos em mesas lautas, ou seja, se eles tivessem dinheiro, riqueza, né? Talvez eles estariam, né? Eles não iam entender, né? Eles não iam ter a compreensão, né? Que só as provas ensinam, tem aquela frase dos amigos espirituais, né? Só quem passa por dificuldade entende a dificuldade, né? Então, assim, é interessante a gente pensar nisso. Observei, porém, aí vai aparecer agora o filho deles, né, o menino, né? Observei, porém, que o menino não compartilhava aquele dilúvio de bênçãos. Entre Dona Isabel e as 4 filhinhas havia permuta constante de vibrações luminosas, como se estivessem identificadas no mesmo ideal e unidas numa só posição. Mas o rapaz permanecia espiritualmente distante, fechado num círculo de sombras. De quando em quando sorria irônico, insensível à significação do momento. Então, o filho menino, né? O que acontece? Ele não estava na mesma onda vibratória deles, né? Então ele achava graça, ele não ligava o que estava acontecendo, né? Mas, né, que ele estava envolvido num círculo de sombras, insensível à significação do momento. Valendo-se da pausa mais longa, ele perguntou à genitora, menos respeitosamente: mamãe, que entende a senhora por pobreza? Dona Isabel respondeu serena: creio, meu filho, que a pobreza é uma das melhores oportunidades de elevação ao nosso alcance. Estou convencido de que homens afortunados têm uma grande tarefa a cumprir na terra, mas admito que os pobres, além da missão que lhes cabe no mundo, são mais felizes e mais livres. Na pobreza é mais fácil encontrar a amizade sincera, a visão da assistência de Deus, os tesouros da natureza, a riqueza das alegrias simples e puras. É claro que não me refiro aos ociosos e ingratos nos caminhos terrenos. Refiro-me aos pobres que trabalham e guardam a fé. O homem de grandes possibilidades financeiras muito dificilmente saberá discernir entre afeição e interesse mesquinho. Olha só que interessante, né? Então o que é que acontece? As meninas eram espíritos sintonizados com a mãe.
né? Tanto é que fala que elas vieram, né, do nosso lar junto com elas para trabalhar. O menino já é um espírito inferior. O menino ali, no caso ali, né, ele é um espírito que destoa daquele grupo familiar. A energia dele é diferente, né? Então ele é pequeno ali, ele está ali fazendo culto, aquela coisa toda, mas ele não está na mesma onda mental, né? E a mãe dele está ensinando, ó, o valor da pobreza. Por quê? Com certeza ele está revoltado contra essa situação, né? Crente que pode tudo nem sempre consegue entender a divina proteção. Ou seja, o que a mãe dele está falando? Quem tem muito valor, às vezes tem dificuldade de perceber as bênçãos divinas, né? Que tem muito dinheiro, poder, né? Então é uma prova difícil, né? Pelo conforto viciado a que se entrega, a mais das vezes se afasta das bênçãos da natureza. Em vista de muito satisfazer os próprios caprichos, restringe a capacidade de alegrar-se e confiar no mundo. Apesar da profunda beleza daquela opinião, o rapazinho permaneceu impassível, respondendo algo contrariado. Ou seja, a mãe falou ali, né, deu um conselho espiritualizado para o filho tente, né? Infelizmente não posso concordar com a senhora. Até os garotos do jardim da infância pensam de modo contrário. Dona Isabel mudou a expressão e assumiu a atitude de quem instrui com noção de responsabilidade. Acentuou: não estamos aqui no jardim da infância, meu filho. Estamos no jardim do lar, competindo no saber que as flores são sempre belas, mas que a vida não pode perseguir sem a bênção dos frutos. Por onde andamos no mundo, recebemos muitos alvitres de mentira venenosa. Alvitre é convite, tá vendo? Recebemos muitos convites da mentira venenosa. É preciso vigiar o coração, Joãozinho, valorizando as bênçãos que Jesus nos envia. O rapazinho, porém, demonstrando enorme rebeldia íntima, né? Os filhos rebeldes aí, ó, né? Tornou: a senhora não considera razoável alugar este salão a fim de termos algum dinheiro a mais? Estive conversando ontem com o seu Maciel, quando vim da escola. Ele nos pagaria bem para ter aqui um depósito de móveis, né? Então, olha só, o menino já estava negociando as coisas da mãe dele, né? Porque o que é o salão que eles têm lá, gente? O lugar que é a casa espírita, né? O que o menino queria fazer? Queria negociar com um comerciante para transformar ali o local ali do culto deles ali, né? Onde que tinha uma casa espírita ali, né, iniciante, um cômodozinho, num depósito para eles ganhar dinheiro, né? Dona Isabel, de ânimo decidido, respondeu com energia, sem irritação: você deve saber, meu filho, que enquanto respeitarmos a memória do seu pai, este salão será consagrado às nossas atividades evangélicas. Já lhes contei a história do nosso culto doméstico e não desejam que vocês sejam cegos às bênçãos do Cristo. Mais tarde, Joãozinho, quando você entrar diretamente na luta material, se for agradável ao seu temperamento, construa casas para alugar. Mas agora, meu filho, é indispensável que você considere este recanto como algo sagrado para a sua mamãe, né? Deu uma tirada, né? Falou assim: que você trabalhar, meu filho, você aluga, né? Mas aqui não, né? Né? E eles estão passando dificuldade. E se eu insistir? Perguntou mal-humorado o pequeno orgulhoso. A viúva, muito calma, esclareceu firme: se você insistir, será punido, porque eu não sou mãe para criar ilusões perigosas ao coração dos filhinhos que Deus me confiou. Se amo muito a vocês, precisarei incliná-los ao caminho reto. Né? Olha só, ela educando o menino, né? O menino ali, né, ele é um espírito que não está na sintonia da família, né? Então ela está ali, a missão dela é educá-lo. E ele está lá confrontando ela o tempo todo. Né? Você vê que enquanto as meninas estão lá vibrando junto com a mãe, na energia dela, o menino está lá do contra. Né? Podia estar alugando isso aqui, ganhar dinheiro, né? E aí ele ainda, né, ele enfrenta, e você pensa o seguinte, gente: hoje isso pra gente é natural. Mas imagina um filho enfrentar a mãe na 1040, né? É motivo para o menino tomar um fogo, né? Você vê que ela também não reage de maneira violenta com ele, né? Que não é o ideal, né? Ela reage com firmeza. Tipo assim, ó, isso aqui tá decidido, pronto, acabou. Né? Ah, mas se eu insistir, se você insistir, você vai ser corrigido, meu filho. É assim que se educa a criança. Né? Aquilo ali é, aquilo ali não é. Ah, mas eu quero, você quer, mas não vai ser. E se você insistir, aí vai ter uma correção. Né? Não precisa ser uma agressão física, mas vai ter uma correção. Né? Vai ter uma punição, vai ter alguma coisa que é uma consequência da sua escolha. Né?
O pequeno quis retrucar, mas a luz emitida pelo tórax da Dona Isabel, ao que me pareceu, confundiu-lhe o espírito rebelde, e viu calar-se a contragosto, amuado e enraivecido. Olha só, não só o que ela falou atingiu ele, mas a vibração dela conteve o menino. Admirado, então, profundamente, aquela bondosa mulher que se dirigia à filha mais velha como amiga, às filhas mais novas como mãe, e ao filho orgulhoso como instrutora, sensata e empoderada. Olha só, né? O André Luiz vê que ela age com cada um dos filhos de uma forma, né? Com a filha mais velha, ela é amiga. Com a mais nova, ela é mãe. E com o filho, ela é instrutora. Ela tá lá para, tipo assim, pra você aprender, meu filho. Você tá aqui é para crescer. Não é fazer o que você quiser, não. Né? Sai dessa onda. Aniceto, que também se mostrava satisfeito, disse-nos em tom significativo. Aniceto é o pai, tá? Dos meninos e da menina. Né? Das meninas e do menino, né? O evangelho dá equilíbrio ao coração. A pequena Nélia, amedrontada, pediu humilde: mamãe, não deixe Joãozinho alugar a sala. A viúva sorriu, acariciou o rosto da filhinha e disse: Joãozinho não fará isso, saberá compreender a mamãe. Não falemos mais nesse assunto, Nélia. E fixando o relógio, dirigiu-se à primogênita: Joana, minha filha, ore agradecendo o nosso nome. Nosso horário Nosso horário está fim. A jovem, com expressão nobre e carinhosa, agradeceu ao Senhor, tocando-nos os corações. Então, olha só, né? Aqui é o final do culto do Evangelho no Lar, que estão lá na família, né? E a gente, né, como o André Luiz, né, faz questão de mostrar aqui, a Isabel age com cada filho de um jeito, porque são espíritos diferentes, né? As filhas são mais equilibradas, né? São mais preparadas espiritualmente para a prova que eles estão passando. Para as filhas, aquela situação é uma prova. Para a mãe, aquela mesma situação de pobreza é uma missão, porque ela está ali no papel de cuidar de todo mundo. Né? Vocês veem que para ela não tem problema. Né? Para o filho, é uma expiação. Né? Às vezes a mesma situação, né, dentro de um ambiente, a mesma situação para uma pessoa é prova, para outra é missão, para outra expiação. Para as filhas é prova, é um teste, que elas estão passando tranquilamente. Para a mãe, é a missão, ela está ali na missão, né, de orientar os filhos, principalmente o mais novo, né, o menino, que é o mais desequilibrado. Para o menino, aquilo ali é uma expiação terrível, ele está sofrendo com aquela situação. Né, ele não aceita aquilo, ele quer sair daquilo de qualquer jeito. Né, ao passo que a mãe lida com aquilo de maneira tranquila, as irmãs também, ele não. Né, então ele, com certeza, quando ele ficar mais velho, ele vai dar um jeito de cascar fora dessa situação, se ele não aprender as lições que a mãe, né, tá trazendo para ele, né? E olha só, né, a mãe é mesmo a figura ali de esteio familiar, ela tá ali segurando a onda de todo mundo, no sentido não que ela tá ali para puxar saco ou para, né, fazer a vontade de todo mundo, ela tá ali para ensinar. O menino ali, ele precisa de quê? De disciplina. Ele não precisa de passar a mão na cabeça dele, né? Com certeza, como a gente falou aqui, é um espírito mais inferiorizado, né? Então ele tá ali para receber o exemplo. Então a vibração dela, do equilíbrio dela, contém ele. Né? Com certeza é um espírito que já deve ter falido antes, já deve ter errado muito. Né? E aí o espírito que se torna a Dona Isabel, né, que reencarna ali como Isabel, o que ela deve ter feito? Ela deve ter recebido ele com muito carinho, com muito amor, né? Recebido ele como mãe. Né? E nesse sentido conseguiu ali, né, colocá-lo dentro daquele ambiente. Mas para ele, né, essa situação é muito difícil. Quer dizer que ele está certo? Não. Quer dizer que ele não dá conta da vibração ali do ambiente. A tendência é que, se ele não se acostumar, é que ele se afaste da família quando ficar mais velho. A mãe dele, quando ela fala assim, quando você crescer, né, alugue, faça, né, imóveis, ela está meio que lendo o futuro dele. Né? Com certeza aquilo ali vai ficar na intimidade dele, e a primeira oportunidade que ele tiver de cascar fora daquele grupo familiar ali, ele vai fazer sem olhar para trás. Né? Que ele não faça isso, ou não tenha feito, né? Já passou tanto tempo, né? Então, o mais novo aqui já deve ter desencarnado já, né? Você pega aqui década de 40, nós estamos, né? Só aí tem 80 anos, né? Entre essa época aqui e nós aqui tem 80 anos. Então, o mais novo aqui, a mais novinha aqui já deve ter bisneto já, né? Então, assim, é um aprendizado, né? E isso leva a gente, trazendo aqui para a nossa essência aqui do estudo, né? Aquela reflexão sobre
Prova, expiação e missão. Né? Quando a gente reencarna, existem circunstâncias da nossa vida que são provas, outras que são missões, outras que são expiações. Né? A expiação é caracterizada pelo quê? Revolta, não aceitação. É doloroso, né? É algo que você não aceita de jeito nenhum, você se revolta. Quem não tem isso com nada, quer dizer que não tem expiação. Que bom. Né? O ideal é que a gente já saia mesmo, né? O mundo de prova e expiação, que se chama mundo de prova e expiação. Ou seja, as reencarnações em massa são reencarnações de situações de prova ou de expiação. A gente está passando por uma situação que é educativa, que a gente não aceita, que é uma expiação, mas que está acontecendo, que ele não aceita, mas ele está lá. Ou nós estamos passando por provas, que são que testes, né, para consolidar valores já adquiridos, né, são as provas. Ou então a gente está num momento missionário, que é o caso da mãe. A mãe está passando por, né, Dona Isabel, ela está passando pela pobreza, pela viuvez, né, ela tá de boa, ela está ali equilibrada, né, enfrentando todas as provas como um speed de luz, né, olha que interessante. E tranquilo, é um espírito missionário. A mesma prova para o filho é outra. A mesma prova para as filhas é outra. Por isso que ele não fala assim, fulano de tal está passando por uma doença. Né? Então a doença para um é prova, a doença para outro ser expiação, a doença para outro ser missão. O fulano de tal está passando pela riqueza. Para um, riqueza é prova, para o outro, a riqueza é missão, para o outro, a riqueza pode ser até uma expiação. Tá? Porque às vezes a riqueza enche a pessoa de tanta obrigação que ela se sente amarrada naquilo. Tá? Então, às vezes, a pessoa desperdiçou o valor. É possível, viu? A pessoa reencarnar rica por expiação. Né? Imagina uma pessoa que desprezou tudo, todos os valores, todos os compromissos, ela reencarna numa situação que ela tem tanto compromisso, tanta coisa para fazer, que a vida dela parece que está toda amarrada. Né? Tem gente que é muito rica, mas não consegue sair na padaria, porque não tem tempo. Né? Ou porque o ritmo de vida dela não deixa. Né? E ela não tem poder de sair da situação. Então, ali é uma expiação. Né? Com toda a facilidade, às vezes, que a riqueza traz, tem pessoas que reencarnam, passam a vida toda rica sem aproveitar nada do que tem. Né? Ali tem um aprendizado, ali tem um crescimento, ali tem um conhecimento. Né? Então aqui termina o nosso capítulo de hoje. Né? Semana que vem nós vamos passar para o capítulo 37. Né? Já estamos aqui, né? Já no segundo terço do livro. Já, né? Semana que vem nós vamos falar sobre o santuário doméstico. E nós vamos ver aqui algumas questões sobre o nosso lar, né? Sobre os espíritos que estão ali, sobre o trabalho que eles estão fazendo. Né? Nós vamos ali ver ali um monte de situações interessantes ali do André Luiz e, como diria ali, companhia limitada. Né? Esses espíritos aí que estão auxiliando, né, o trabalho do André Luiz. Né? Boa noite quem está chegando. Nós estamos estudando o livro Os Mensageiros do André Luiz. Esse livro aí que traz... Marcelo, Oi? posso fazer uma parte? Pode. Você falando sobre riqueza, eu me lembrei do dono da Fiat, que é o dono da Ferrari, dono da escuderia Ferrari, da Fiat, de tudo. E um homem que sempre foi extremamente rico, e há uns anos atrás ele perdeu um filho que não tinha 40 anos ainda, de câncer, né? E quando foram entrevistá-lo, e a Ferrari estava no auge da Fórmula 1, tudo, ele falou assim, eu trocaria qualquer coisa que eu tenho na minha vida para ter salvo meu filho, porque todo o dinheiro do mundo, todo o amor que eu pude dar a ele, não foi o suficiente para salvá-lo. Então, aí, é exatamente isso no capítulo que ele resolve, que às vezes você tem tudo, mas não tem o necessário. O que para o filho, de repente, foi uma prova, para o pai foi uma expiação, né? Com certeza. E, né? Cada um muito tem... bom. A mesma situação serve de vários aspectos. Então, o aprendizado ele é múltiplo, né? Porque como nós estamos em níveis evolutivos diferentes, então aquilo que para mim é mais fácil, para o outro às vezes é muito difícil. Né? Então a gente entender isso é muito importante. Às vezes a prova para um é missão para o outro.
né? Às vezes É, a gente está em grupos, reencarnado em grupos, né? Familiares, em grupos, né, de pessoas afins, e a nossa tarefa é realmente um ajudar o outro. Às vezes primeiro vem a minha prova, depois vem a minha missão, a minha expiação, e a gente está trocando ali. Né? E à medida que a gente está ali aprendendo, nós vamos nos auxiliando a enfrentar isso. Né? O papel da Dona Isabel aqui. A Dona Isabel é um espírito missionário, né, que vem e reencarna né, com o objetivo de educar os filhos, principalmente o filho mais novo, que é o mais necessitado. As filhas ali, né, tudo indica que elas são espíritos que já vão se encaminhar. Elas estão tendo um exemplo positivo da mãe, né, as dificuldades que estão sendo para elas ferramentas de crescimento, e então elas estão num bom caminho. O filho, ele está tendo o mesmo exemplo da mãe, as mesmas dificuldades, só que para ele toma aquelas dificuldades como coisas intransponíveis, né? Ele sofre com aquilo, né? Existe ali um desejo de fugir daquilo, né? Ele sofre. Ele sofre. E aí a gente volta nos primeiros parágrafos, quando o Aniceto fala: cada qual receberá a luz espiritual conforme a própria capacidade. Exatamente. É como Jesus disse, cada qual com o seu fardo, né? Com certeza. E o dele é pesado porque ele mesmo torna o fardo dele pesado. Porque ele ser um espírito mais atrasado, ele tem dificuldade de conviver naquele ambiente. Por quê? Porque para ele aquilo ali é uma alimentação, né? E ele fica mais revoltado ainda porque na cabeça dele, ele tem a solução do problema, é só alugar né? Então ali, com certeza, ele é um espírito que se a mãe dele fala assim, aluga aí, em pouco tempo ele ia resolver a condição financeira da família. Né? Mas a que custo? Né? Muitas vezes é o custo do crescimento. Segundo as suas obras, exatamente. Né? E na cabeça dele, a gente, né, tentando compreender, ele ia pensar assim, nossa, mas eu ia ajudar todo mundo, ia botar comida aqui para elas, ia resolver. Minha mãe é muito cabeça dura, muito, né? Ele fala com ela, né? Ele trata ela como uma pessoa burra. Olha o que ele argumenta com a mãe. Fala assim, até no jardim da infância, eles não concordam com você. Tipo assim, eu tô muito certo. Os valores básicos são diferentes. São muito diferentes. Né? Ele é incapaz de entender o valor naquilo que a mãe dele está ensinando para eles. Por quê? Porque é um espírito... Ele tem o valor material, mas não tem o valor moral. Com certeza. É isso aí. Ele é incapaz de pegar, né, a nuance do que a mãe dele está fazendo pela família. Né? Ele é incapaz de perceber, porque o que ele quer é matéria. Né? E nisso, o que acontece com ele? Ele se vê perdido, ele se vê desequilibrado, ele se vê revoltado, né? Tanto, você vê ali. O que segura ele naquele momento ali? A vibração da mãe. No dia que a mãe desencarnar, no dia que a mãe não estiver perto, né? Talvez uma das irmãs. Mas mesmo assim, na hora que ele se vê livre, pode ser que ele volte, né, às práticas ali. Mas ele sempre vai ter o quê? O ensinamento da mãe. Né? Esse período que ele está passando de dificuldade vai ser algo que vai ensiná-lo. Ele pode transformar aquilo numa situação para ele poder, né, virar um avarento, uma pessoa que, né, que não ajuda ninguém, ou ele pode crescer ali e ser uma pessoa um pouco melhor. Né? Aí que está, né, a questão toda da expiação. A ideia da expiação é ensinar. Né? Ensinar através do quê? Da limitação. Ensinar através daquilo que da situação da qual eu não posso fugir. Né? Ele não pode fugir por enquanto, não. Né? Uma hora ele vai ficar adulto, aí ele vai dar um jeito de correr dessa situação. Né? Coisa que os espíritos falam muito. A gente é muito preocupado em fugir, né? Em sair fora daquilo que nos incomoda, que nos causa sofrimento. Né? Então, às vezes, a gente se perde espiritualmente, né? Porque a gente está querendo mais fugir do que resolver. Né? E isso é uma coisa, vamos dizer assim, precisamos refletir, né? Precisamos pensar. Né? Precisamos muito aí, né, tentar sair dessa onda terrível aí que às vezes a gente se entrega, né? Mas é o crescimento, ele vai sair dessa encarnação com certeza melhor do que ele entrou. Né? Se ele pegasse os ensinamentos da mãe, ele ia crescer muito, ia ter ali uma outra condição espiritual. Mas ela está fazendo a parte dela. Né? A mãe, enquanto ela estiver lá, né, ela está fazendo a parte dela. Né? O mérito dela ali de estar trabalhando pelo filho, não tem o que dizer. Né? Ela está ali no controle da situação por enquanto. Né? Mas vai chegar um momento que ele vai assumir aquilo que é dele, né? O destino dele, as escolhas dele. Né? E aí, só Jesus que sabe. Né, gente? Obrigada, Marcelo. Nada, é bom de conversar, né? Trocar ideia é bom. Né, gente, nós estamos aqui falando, né, do livro Os Mensageiros, né, para quem está chegando agora, e a gente está vendo aqui a dificuldade, às vezes, né, do processo de educação.
né? Porque nós somos espíritos muito diferentes uns dos outros, né? E a importância, né, do papel ali da família ali, né? A mãe, mesmo com o pai desencarnado, a mãe continua ali mantendo seu equilíbrio, né? A pretexto de amar o filho, ela não aceita tudo que ele quer, ela não aceita todas as vontades dele, né? Mas ela educa sem descer no nível do que? Da agressividade, da violência, né? Eu acho que é uma coisa que nós estamos precisando muito hoje, trabalhar o conceito de família, né? A família no sentido mais profundo, né? A família como grupo de espíritos afins ali que estão trabalhando juntos ali, um para sustentar o outro, né? Não só materialmente, mas espiritualmente, moralmente, né? Não na maneira do julgamento, né? Mas na maneira do exemplo, né? Nós precisamos muito dar exemplo, né? Hoje a gente está muito assustado com tudo que acontece à nossa volta, no nosso mundo, com as provas, com as dificuldades, né? Com as lutas aí. E o que a espiritualidade fala assim, ó, você quer ajudar? Trabalha para dar exemplo. Faz o seu melhor, né? Faz questão de deixar claro que o que importa é o seu melhor. Faz aquilo que você dá conta, né? Faz aquilo que você consegue. Faz aquilo que tiver ao seu alcance. É uma coisa para a gente poder refletir, né, gente? Mas é isso, né? O estudo de quarta-feira é sempre mais curtinho, né? Nós estamos chegando aqui ao final, né, desse capítulo aqui do livro do André Luiz. Lembrar, gente, que amanhã é o nosso estudo de pergunta e resposta, tá? Quem quiser mandar pergunta aí para nós aí, por favor, né? Manda aí pra gente que amanhã às 8 horas é o nosso estudo, né? A gente vai tentar aí, né, trabalhar aí os conceitos de espiritualidade, da doutrina, do evangelho. Quem tiver dúvida aí, quem tiver, né, podendo nos ajudar aí, vai ser muito bem-vindo, tá, pessoal? Nós vamos terminar então o nosso estudo de hoje, fazer nossa prece, né? Agradecer a Jesus pela oportunidade, pela vida, pelo momento, né, que nós temos tido aí, né, por tudo. Pedir a Jesus para cuidar do nosso mundo. Nós estamos num momento aí que o mundo está numa escalada de violência muito grande, né? Armamentismo, guerra, né? Pessoas, né, tentando vencer o mal usando os instrumentos do mal, né? Então vamos pedir a Jesus, né, para abençoar as famílias, as escolas, né? Vamos transformar e estender os limites da nossa família para os ambientes que a gente vai. Vamos considerar os nossos colegas de trabalho como parte da família, as pessoas do nosso dia a dia, os companheiros, né, como parte da nossa família, né? Vamos fechar os nossos olhos, agradecendo ao Cristo pela oportunidade, pela luz recebida, pedindo, Senhor, por cada lar, por cada família, por cada um de nós que em necessidade, em fragilidade te busca. Ajuda-nos a seguir em frente e permite que possamos estar contigo, hoje e em todos os momentos da vida. Que assim seja, graças a Deus. Então, meus amigos, né, te agradece a todos que participaram com a gente, né? Lembro mais uma vez, amanhã nós temos nosso estudo, né? Perguntas e respostas de espiritualidade, né? Quem puder nos ajudar com as perguntas, né, ajuda bastante, tá bom? Fiquem todos com Deus, né? Até amanhã às 8, se Deus quiser. Muita paz, muito amor aí, muita luz para todos. Obrigada por tudo, Marcelo. Obrigado, amiga. Fico com Deus. Os Amigos do Caminho apresentam sua primeira obra literária, Versos do Caminho, uma compilação das mensagens do nosso amigo espiritual Lucas, à venda pelo WhatsApp 31 98827 3218. Toda a renda será destinada para o projeto Neurodiversos.